Você sente isso. Aquele desconforto sutil em suas interações. A sensação de que você está sempre reagindo, nunca liderando. A impressão de que suas opiniões são toleradas, mas não verdadeiramente respeitadas. Você se tornou previsível. E o homem que é previsível é o homem que é controlável. Você se tornou o cara legal, o parceiro compreensivo, o funcionário confiável. E em sua busca por ser agradável, você, sem saber, entregou todo o seu poder. Você se pergunta como inverter essa dinâmica. Como recuperar o respeito que sente que perdeu? E a sabedoria convencional te diria para conversar, para expor seus sentimentos, para ser mais assertivo. Mas o mestre do poder, Nicolau Maquiavel, riria dessa ingenuidade. Ele sabia que o poder não é recuperado com conversas, é recuperado com ações. Ações que quebram o padrão, que estilhaçam as expectativas e que forçam o outro a recalcular completamente quem você é. Hoje, vamos desvendar o truque de Maquiavel para inverter o poder instantaneamente. Não é uma conversa, é um movimento. Um único ato que, se executado corretamente, pode resetar uma dinâmica de poder inteira em questão de segundos. É uma lição perigosa, mas essencial para quem está cansado de ser o peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Para entender o truque, você precisa primeiro entender a fundação do poder. As dinâmicas de poder em qualquer relacionamento, seja romântico, profissional ou social, não são construídas sobre a lógica ou a justiça. Elas são construídas sobre expectativas. Desde o primeiro momento em que você interage com alguém, você começa a treiná-lo sobre o que esperar de você. Se você sempre responde às mensagens dela em 5 minutos, você a treina a esperar uma resposta em 5 minutos. E ela ficará irritada no dia em que você demorar 1 hora. Se você sempre cede em uma discussão para manter a paz, você o treina a esperar que você sempre ceda. E ele ficará chocado no dia em que você não o fizer. Se você é o cara legal que nunca diz não, você treinou o mundo a esperar o seu sim. Sua previsibilidade é a fundação do poder dos outros sobre você. Eles constroem o castelo do controle deles sobre o terreno sólido da sua consistência. Eles sabem como você vai reagir e, porque sabem, eles podem te manobrar com uma facilidade assustadora. Eles sabem qual botão apertar para conseguir o que querem, porque você, voluntariamente, lhes entregou o manual de instruções da sua própria mente. O poder deles não reside na força deles. Reside na sua previsibilidade. E aqui, revelamos o truque de Maquiavel. A forma mais rápida e brutal de inverter uma dinâmica de poder é através da inversão chocante da expectativa. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, ensinou que um líder não deve ser apenas amado ou apenas temido. Ele deve ser capaz de ambos e saber quando usar cada um. O verdadeiro poder, ele entendeu, não está em ser consistentemente uma coisa, mas na capacidade de se tornar o seu oposto quando a necessidade exigir. E o truque é este: onde eles esperam fraqueza, mostre uma força fria e inesperada. Onde eles esperam agressão, mostre uma benevolência surpreendente. A maioria dos homens que nos assistem provavelmente se encaixa no primeiro perfil, o do homem bom, paciente e que evita conflitos.
Você foi treinado a ser previsivelmente fraco no sentido maquiavélico, ou seja, a evitar o confronto. E é exatamente por isso que a inversão, para você, será tão poderosa. A sua parceira tem o hábito de desrespeitá-lo sutilmente em público, fazendo piadas às custas dele. Ele já tentou conversar sobre isso com calma, mas ela sempre o descarta como sensível demais. A expectativa dela está definida. Ele vai engolir o desrespeito para evitar uma cena. Em um jantar com amigos, ela faz isso de novo. O homem bom, o personagem previsível, ficaria quieto e sofreria em silêncio. Mas o homem que entende Maquiavel executa a inversão. Ele não grita, ele não discute. A raiva é a reação esperada de um homem fraco que perdeu o controle. Não. Ele faz algo muito mais aterrorizante. No meio da piada dela, ele calmamente coloca o guardanapo sobre a mesa, se levanta e diz com uma voz fria, clara e sem nenhuma emoção: "Eu perdi o apetite. Te vejo em casa." E ele vai embora, sem olhar para trás. Nesse único ato, ele não apenas se recusou a seguir o roteiro. Ele pegou o roteiro, rasgou em 1000 pedaços e ateou o fago. Ele fez o impensável. Onde ela esperava uma fraqueza familiar, ela encontrou uma força desconhecida. E essa ação, essa inversão chocante, reseta instantaneamente toda a dinâmica de poder. Porque agora, pela primeira vez, ela não sabe do que ele é capaz. E por que esse choque é tão poderoso? A psicologia por trás disso é fascinante. O ato único de crueldade calculada, no sentido maquiavélico de uma firmeza implacável, estilhaça o modelo mental que a outra pessoa tinha de você. Ele introduz um elemento que antes não existia na equação: a incerteza. E a incerteza é a mãe do respeito. Antes da sua ação, ela operava com 100% de certeza. Ela sabia que podia cruzar o seu limite sem consequências. Agora, a certeza dela é zero. Se ele foi capaz disso, do que mais ele é capaz? Onde mais ele pode estar escondendo essa espinha dorsal de aço? A máquina de previsibilidade dela quebrou, e ela não pode mais ter certeza de como você vai reagir. E isso a força a tratá-lo com um novo nível de cautela, de consideração. Ela precisa começar a pensar 2 vezes antes de desrespeitá-lo, porque a consequência, que antes era nula, agora é indescritível e potencialmente severa. Você não precisou de uma longa conversa. Você não precisou de terapia de casal. Com uma única ação que quebrou o padrão, você comunicou mais sobre seus limites e seu autorrespeito do que 1000 conversas teriam comunicado. Você a ensinou uma nova regra do jogo, não explicando, mas demonstrando. E essa é a linguagem que o poder entende. Mas aqui vai um aviso crucial que o próprio Maquiavel daria. Esse truque não é uma tática para ser usada toda semana. Não é um joguinho para manipular pessoas. É uma declaração de soberania. É um botão de reset que você só pode apertar uma vez com o impacto máximo. Se você executa a inversão, se levanta da mesa e vai embora, mas na manhã seguinte volta a ser o mesmo cara complacente de sempre, pedindo desculpas por ter sido duro demais, você não apenas anula o efeito, você piora a sua situação 1000 vezes. Porque agora você a ensinou que sua força não é real. É apenas um blefe, um espasmo de raiva temporário. E não há nada que gere mais desprezo do que um homem que mostra os dentes, mas não tem a coragem de morder. O truque maquiavélico só funciona se ele sinalizar uma mudança permanente no seu sistema operacional interno. A ação não foi um momento de frustração. Foi a primeira manifestação externa de uma revolução interna que já aconteceu. Você não está mais atuando como o homem que não tolera desrespeito. Você se tornou esse homem. A ação não é a tática, é a prova da sua transformação. E o princípio funciona nos 2 sentidos.
Onde esperam força, mostre benevolência. Imagine um chefe conhecido por ser um tirano, um homem que governa pelo medo, que critica cada detalhe e que nunca elogia. A equipe dele opera na defensiva, esperando sempre o pior. Um dia, um funcionário comete um erro grave, um erro que normalmente resultaria em humilhação pública. O funcionário entra na sala do chefe, preparado para a execução. Mas o chefe, em vez de gritar, olha para ele com calma e diz: "Eu sei que você não fez isso de propósito. Eu também já cometi erros assim no início da minha carreira. Vamos ver como podemos consertar isso juntos e o que podemos aprender com isso." Nesse momento, a dinâmica de poder se inverte. O medo que o chefe usava para controlar se transforma numa lealdade feroz e chocada. Ao quebrar o padrão de tirania com um ato de benevolência inesperada, ele se tornou ainda mais poderoso. Porque agora a equipe dele não o segue mais por medo da punição, mas por um respeito genuíno, nascido da surpresa. A lição de Maquiavel é que o poder não está em ser sempre duro ou sempre bom. Está na sua capacidade de usar o elemento surpresa, de quebrar as expectativas que os outros criaram sobre você para resetar a dinâmica a seu favor. Mas como encontrar a coragem para executar esse movimento? Você não pode fingir. O poder do truque vem de sua autenticidade. Ele precisa ser o resultado de uma mudança interna genuína. Você não pode se levantar daquele jantar se, no fundo, você ainda está aterrorizado com a ideia de perdê-la. A ação será hesitante e ela sentirá seu medo. O caminho para a execução começa muito antes do jantar. Começa no trabalho interno que você faz. Começa quando você, sozinho, define seus limites. Quando você decide que seu autorrespeito é inegociável. Quando você constrói uma vida tão sólida que a perda de qualquer pessoa, por mais que doa, não será o fim do seu mundo. Você precisa se tornar primeiro, em sua própria mente, o homem que não tolera desrespeito. A ação externa, o ato de se levantar e ir embora, é apenas a manifestação final de uma revolução que já aconteceu dentro de você. Sem essa revolução interna, o truque é apenas uma tática vazia, uma performance que será facilmente desmascarada. Mas, quando a ação nasce de uma convicção real, ela carrega um peso, uma gravidade, uma certeza que a outra pessoa sente num nível primal. Ela não sente que você está jogando um jogo. Ela sente que acabou de conhecer pela primeira vez o homem de verdade que estava escondido por baixo do cara legal. O poder supremo, na visão de Maquiavel, é se tornar o mestre das expectativas. É ser tão dono de si mesmo que ninguém consegue te colocar em uma caixa. Você não é mais o personagem previsível no roteiro de outra pessoa. Você é o príncipe soberano, cujos movimentos são governados apenas por sua própria vontade e por seus próprios princípios. E se esta jornada para a soberania pessoal é o que te chama, o Psicovibes é seu guia. Nós exploramos a fundo a psicologia e a filosofia para te dar poder sobre si mesmo. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Se você está pronto para parar de ser previsível e quer se tornar o mestre do seu próprio jogo, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para dar uma humilde sugestão. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar com este trabalho. Lembre-se, o homem que todos acham que conhecem é um homem fácil de controlar. O homem que se reserva o direito de surpreender é o homem que ninguém ousa subestimar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.